E se eu te dissesse que existe um espírito antigo, capaz de proteger sua família? Você sabia que nas profundezas da Rússia antiga, onde o inverno era um inimigo implacável e a vastidão da natureza inspirava tanto temor quanto reverência, cada casa guardava um segredo, um morador invisível, de barba longa e olhos que ardiam como brasas. Ele não era apenas uma lenda, mas uma presença palpável, um espírito ancestral que podia ser o guardião mais leal da sua família, ou a força mais sombria, capaz de destruir tudo o que você mais prezava. Esse é o Domovoi, o espírito da casa. Em um mundo onde a sobrevivência dependia da força do lar, o que transformava esse protetor em uma ameaça imprevisível? Sua origem, enraizada na própria alma da terra eslava e na conexão com os ancestrais, nos dá as primeiras pistas. O Domovoi nasceu do imaginário eslavo como a personificação do lar, a alma dos antepassados que nunca abandona a família. Para os camponeses, ele era o espírito do primeiro construtor da casa, ou de um ente querido falecido que escolheu permanecer, velando pelos descendentes. A lareira, coração do lar, não era apenas fonte de calor contra o frio cortante, mas também um altar doméstico, um elo entre vivos e mortos. À noite, quando a chama baixava, acreditava-se que o Domovoi rondava a casa em silêncio, vigiando tudo. Mesmo com a chegada do cristianismo, a crença persistiu. O Domovoi era parte inseparável da vida familiar. Sua aparência variava. Muitos o descreviam como um homem baixinho, de barba espessa e olhos incandescentes, às vezes coberto de fuligem, como se tivesse acabado de sair da lareira. Mas ele podia assumir outras formas. Um gato preto espreitando pelos cantos, um cachorro que latia sem abrir a boca, ou até uma serpente enrolada discretamente sob a cama. Sua aparência refletia o estado da casa. Onde havia ordem, surgia limpo e sereno. Em casas negligenciadas, aparecia sujo, desgrenhado e ameaçador. E mesmo sem vê-lo, todos sabiam quando ele estava presente. Passos leves sobre o assoalho, mesmo em plena madrugada. Portas que se abriam sozinhas. Móveis arrastados no escuro. Vozes sussurrando nomes. Alguns até afirmavam que o Domovoi se manifestava em sonhos, trazendo avisos de tragédias ou presságios de casamentos e nascimentos. O lar nunca estava vazio. O espírito sempre rondava, atento a cada detalhe. Quando respeitado, ele era um protetor formidável. Afugentava ladrões, cuidava dos animais do estábulo, alertava sobre incêndios e até trazia prosperidade. Há quem diga que certa vez um Domovoi salvou uma família inteira. No meio da noite, ele fez tanto barulho batendo panelas que todos acordaram a tempo de escapar de um incêndio. Mas se fosse ofendido, sua fúria era implacável. Ele trazia brigas sem fim, doenças repentinas, colheitas arruinadas. Não era simples crueldade. O Domovoi era um reflexo do lar. Se havia harmonia, ele sorria. Se havia discórdia, ele se tornava o pesadelo da família. Para mantê-lo feliz, os eslavos cultivavam rituais. Deixavam pão fresco, tigelas de leite e punhados de sal. Antes de viajar, ofereciam um pedaço de pão na lareira pedindo proteção. E ao se mudar, levavam pão e sal da casa antiga para convidar o Domovoi a acompanhá-los. Mas havia proibições. Nunca xingar, nunca assobiar à noite, nunca deixar a casa em desordem. Para eles, o lar era um templo, e o Domovoi, o sacerdote invisível que zelava por ele. Histórias assustadoras se espalhavam. Um camponês jurava ter visto o Domovoi sentado sobre o fogão, com olhos vermelhos fixos nele a noite inteira. Outra lenda fala de uma jovem que descuidou da limpeza. Ao acordar, seus cabelos estavam trançados em nós impossíveis de desfazer, e ela precisou cortá-los como punição. Em outras casas, objetos sumiam misteriosamente e reapareciam em lugares improváveis. Para todos, esses sinais eram claros. O Domovoi estava insatisfeito. E não eram só os camponeses que acreditavam nele. Até famílias nobres temiam sua presença. Quanto maior a casa, maior era o poder do Domovoi. Guardava riquezas, protegia as paredes contra invasores. Mas se a família caía em decadência, o espírito refletia essa queda. Tornava-se agressivo,
trazendo azar e ruína. Nessas situações recorriam a rezas, sal nos cantos da casa e ervas queimadas. Mas os mais sábios sabiam. A verdadeira cura era restaurar a ordem e respeitar o espírito do lar. A figura do domovoi, embora única em sua essência, reflete uma necessidade humana universal de personificar o lar e seus mistérios. Ele é a representação da alma da casa, um guardião que se adapta e persiste através das gerações, independentemente das mudanças culturais ou religiosas. Sua presença contínua no imaginário popular demonstra a força da conexão entre o homem e seu espaço mais íntimo, o lar. Mesmo hoje, séculos depois, há relatos estranhos. Pessoas que juram ouvir passos em corredores vazios, vozes no escuro, móveis se arrastando em casas antigas. Muitos explicam como vento, corrente de ar, imaginação, mas outros não têm dúvidas. É o domovoi, lembrando que nenhuma casa está realmente vazia. A lenda atravessou gerações, inspirou contos, livros, filmes e até jogos, mantendo-se viva no imaginário popular. O domovoi não é apenas uma figura assustadora. Ele simboliza a ligação com os ancestrais, a importância da harmonia dentro de casa e o respeito ao lar. Ele é a consciência invisível da família, refletindo sua ordem ou seu caos, guardando a memória das gerações. Então, da próxima vez que ouvir um rangido inexplicável à noite, pense 2 vezes. Pode não ser apenas a madeira se contraindo. Pode ser o guardião invisível, observando em silêncio e esperando pelo seu respeito. E você? Teria coragem de deixar pão e leite para o domovoi? Ou correria apavorado pela porta? E se pensarmos bem, talvez o domovoi nunca tenha desaparecido. Ele pode não ter barba longa, nem olhos incandescentes, mas continua presente como metáfora. Ele é aquela sensação de peso no ar quando há brigas em família, ou o aconchego invisível quando reencontramos a paz dentro de casa. Ele representa a memória viva das gerações, que ecoa em cada parede, em cada objeto guardado com carinho. No fundo, todos nós alimentamos o nosso próprio domovoi. Cada gesto de cuidado, cada refeição compartilhada, cada palavra de respeito fortalece o espírito do lar. Ignorar isso é viver em uma casa sem alma. Então talvez o verdadeiro segredo da lenda seja esse. Não importa onde você viva, sempre existe um guardião invisível refletindo a forma como tratamos nosso lar e nossa família. Se essa jornada pelo misticismo eslavo despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e acompanhe nossa série sobre criaturas do folclore.